Olá! Sejam bem-vindos a esse primeiro episódio do Eleve-se Cast, um podcast de saúde, bem-estar, qualidade de vida, com leveza e ciência. Esse é um episódio muito especial, porque além de ser o episódio de estreia desse podcast, eu tenho uma convidada aqui muito especial, que é a minha irmã, Roberta Navarra. Ela convive com diabetes tipo 1 desde a infância e é estudante de medicina, além de ser minha irmã. E ela vai contar pra gente como é essa jornada desafiadora, com muita inteligência, garra e bom humor, que isso ela tem de sobra. Né, Roberta? Tudo bem? Roberta, conta pra gente como que tem sido, quem é você, além de ser estudante de medicina e uma pessoa que convive com diabetes tipo 1? Eu sou muitas coisas, né? Eu gosto de atividade física, eu gosto de dançar, eu tenho um cachorrinho de 10 anos, que é meu filhote, gosto dos meus sobrinhos, gosto de viajar, acabei de voltar de Angola porque eu gosto de fazer trabalhos voluntários, então tem muitas coisas que eu sou, na verdade, para me definir em assim tão pouco tempo e poucas palavras. Ah, que bom. E me fala uma coisa, como que foi o seu diagnóstico? Eu diagnostiquei com 9 anos. Você lembra? Porque você estava lá. E aí eu comecei a passar mal. E aí, naquela época, não tinha internet, nem exame, né? O exame demorava pra caramba pra chegar. E ele veio por fax. E aí eu não lembro como que falaram, mas veio 300 e pouco. Aí já saímos na ambulância, tal. Só que, na verdade, eu não sabia o que estava acontecendo, né? Porque pra mim era só, tá legal, tô indo de ambulância, o negócio tá aqui apitando. E, maneiro, passamos o trânsito e chegamos rápido. Aí, no hospital, eu lembro que eu tinha pavor de agulha, mas eu não lembro de terem me espetado, nem nada disso. E aí falaram que eu tava com diabetes, mas eu não fazia noção do que era. A avó tinha, mas ninguém sabia como que cuidava disso. E eu achei que ia passar. E aí, quando você descobriu que é uma doença crônica e você ia ter que conviver com ela para sempre? Na verdade, eu não lembrava disso. Eu não sabia que não ia passar. Porque todo mundo falava, daqui 2 anos vem a cura, daqui 3 anos vem a cura, daqui a pouco vem a cura. E eu ficava esperando a cura e achava que levar do jeito que, tomando insulina uma vez por dia, ia dar tudo certo e beleza. E você tinha medo de tomar insulina? Eu morria de medo. A mãe ficava 3 horas lá esperando para aplicar uma insulina no dia só. E ela ficava esperando, a maior paciência do mundo. Eu tinha muito medo de tomar insulina, não gostava. E para mim era pior do que a dieta. A dieta? Então, pior era a insulina. Pior era a insulina do que a dieta. Eu lembro até que a gente foi em um médico que ele falou que você ia ficar parecendo uma peneira, porque ia ter que tomar várias picadas de insulina. E aí a gente optou, na época, a mãe também, pra gente passar no homeopata. Você lembra? E aí foi um caos, porque a gente tinha vários episódios de cetoacidose e a gente tentava tratar em casa com água de coco, com picolé. Conta pra gente como que foi essa fase da sua vida. Então, a fase foi até os 15 anos, praticamente, né? Porque a gente tratou com um médico que só sabia DM2, médico que não tinha tato nenhum com criança, ou eram médicos que até... A gente foi em uns médicos mais renomados, mas que eles não tinham tato nem empatia comigo, na época, nem com a família, no geral. Porque ele não explicava o porquê tinha que fazer aquilo. Ele simplesmente falava, vai ter que tomar 4 vezes insulina e é isso aí. Senão vai morrer, senão vai ficar sem pernas, senão vai ficar sem enxergar. E pra mim, a gente achava que não era verdade, que era, tá bom, vou morrer daqui quanto tempo? Daqui 40, 50 anos? Então, pra que eu vou me cuidar agora? Tem se falado cada vez mais que essa terapia de choque não funciona com os pacientes. Você assusta, mas o que você está querendo assustando os pacientes? Então, isso eu lembro que não foi uma boa terapia. Só fez você se afastar mais, não querer tratar. Não foi? Foi. Eu não gostava deles, né? Eu não me sentia... Acolhida. Eles nem falavam comigo no consultório. Eles falavam só com a mãe e ignoravam minha existência. Só que eu tinha 9, 10, 12. Depois até quando eu fui encontrar um médico, eu tinha 15 anos já. Aí eles já falavam comigo. Mas até essa idade, nenhum médico se referia a mim. Eles só falavam com um tom de autoridade. Ou às vezes eu ia em hospital que tinha residente. Eles falavam com os residentes e não falavam comigo. Aí eu me sentia... Eu achava que não era comigo o problema. Você acha importante, então, ter essa autonomia? Passar essa autonomia para o paciente? Tem que ter, né? Nem que seja criança. Você tem que conversar com ele para explicar. Nem que seja de uma forma mais lúdica, mas você tem que falar com ele também. Claro que quando é criança, tem que explicar mais para a mãe, porque é a mãe que tem que saber o passo a passo.
Mas a criança é o paciente, então você tem que falar com ela, explicar pra ela o porquê que a mãe dela vai ter que fazer isso com ela. Tudo tem que ter explicado, né? Porque o paciente tem que estar dentro do seu tratamento, desde a infância, né? E quando que foi seu momento de aceitação? Como você começou a aceitar a diabetes? E por quê? Como que foi essa virada de chave? Foram duas coisas ao mesmo tempo, né? A primeira foi o acampamento, que a mãe tinha me inscrito, e aí eu falei, não quero ir, porque só vai ter gente com diabetes lá, que horror, não quero ficar tomando insulina o tempo todo. E a segunda, que foi na mesma época, eu abri diagnóstico de retinopatia com 15 anos. Aí eu levei um susto, porque eu achei que isso só ia acontecer quando eu tivesse uns 40, 50 anos. Aí eu falei, tá, agora vamos ter que se cuidar, né? Fomos procurar outro médico, fomos em outros... achar um centro que fosse mais especializado. E aí foi a virada de chave, só que o que me ajudou foi o acampamento, porque aí encontrei com crianças da mesma idade, de outras idades mais novas, mais velhas, todas cuidando ao mesmo tempo, todo mundo tendo hipo, tendo hiper, passando pelos mesmos desafios, e aí foi muito mais fácil de aceitar e muito mais fácil de cuidar, ainda mais pelo momento da retinopatia, que eu levei um susto, que eu, assim, dos que eu conversava na época, ninguém tinha tido ainda, mas eles me ajudaram a encarar isso de uma forma mais leve. Então, você acha que a convivência, o ambiente é muito importante para pacientes com diabetes, assim como outros pacientes crônicos? Porque a doença crônica, eu acho que ela é bem pesada, né? Porque você tem que pensar nela 24 horas por dia. Se você convivendo com uma família que te entende, já é mais fácil. Mas não entende igual um paciente que tem a mesma doença que você. Então, por exemplo, você fala, eu tô com hipo, tô com hiper, tô irritada por causa disso, daquilo. A sua família pode até te entender, seus amigos, namorados, enfim. As pessoas que estão com você te entendem, mas elas não sentem o que você sente. Quando você faz amigos ou tem um grupo de apoio que tem a mesma doença, eu acho muito mais fácil deles entenderem porque eles sabem o que você está passando. Mas não precisa ser só esse tipo... Você não precisa andar só com pessoas com diabetes, né? Mas de vez em quando você encontrar um grupo e conversar e falar sobre os desafios é muito mais fácil. É a mentalidade, né? E você já teve burnout de diabetes de stress? Eu tive e foi... Eu acho que eu tenho ainda. Mas eu tive muito mais pesado na época da primeira faculdade de moda. Que aí eu queria... Porque deu alteração depois da retinopatia. Aí eu vivi um controle muito regrado, muito rígido. Eu tinha medo de qualquer coisa. Então, se o exame dava um pouco mais alto, eu já ficava totalmente estressada. E aí foi uma época mais difícil. Conta pra gente, como é que tá sido o seu tratamento hoje em dia? Você usa a bomba de insulina, certo? Hoje eu uso a bomba de insulina, que ela tem sistema fechado, né? Então, O que é sistema fechado, pra quem não sabe? ela tem um algoritmo que ela trabalha meio que pra mim. Como se fosse o pâncreas artificial. É como se fosse, né? Ela, por exemplo, ela faz as contas e... se eu tô com 200, ela vai e aplica um pouquinho de insulina. Por exemplo, quando eu tô dormindo, não vou mexer na bomba, ela mesma faz a correção. E não deixa subir para mais de 200. Isso é excelente. Então, para quem tem diabetes tipo 1, o tratamento de escolha hoje é o tratamento com bomba de insulina. Mas tem que ter... o paciente tem que ter saber controlar contagem de carboidrato, ter um bom apoio médico, para ter um bom resultado. A bomba, ela, apesar de ser muito evoluída e conseguir fazer um trabalho quase que autônomo, quase sem a nossa presença, a presença do médico precisar estar intervindo tanto, o paciente precisa estar no controle e saber quanto come de carboidrato, quais os horários ele tem mais hiperglicemia, mas ela ajuda muito a ter um controle mais adequado, né? Você tem sentido... No começo, você se sentiu presa pela bomba? Senti. Primeira vez que eu coloquei a bomba, eu achei horrível, porque ela é um aparelho que vai ficar pendurado em mim e que não tinha onde colocar, não sabia como que ia fazer atividade física, como que eu ia usar um vestido na balada na época, porque eu era bem mais nova. Mas o começo é sempre adaptação, é que nem usar a caneta. Aí depois eu fui adaptando, achando os lugares melhores para colocar. Eu achava que dormir com ela ia ser muito difícil, mas na primeira semana eu já me acostumei. Então é mais uma coisa de costume, né? Adaptação. Isso. E... mais uma adaptação mesmo, né? E sobre usar ela na água... Você já entrou com ela na água algumas vezes? Então, essa aqui é a prova da água, né? Mas eu entrei com ela na água e ela quebrou.
Mas aí eu não uso mais. Eu tiro. Aí, por exemplo, eu vou pra praia, eu deixo ela na sombra, na bolsa térmica lá e vou pra praia. Não te impede de nada. Não. E de ir pra festa, como que você lida com essas questões? Não, também não. Só tem que ficar... Já quebrou em festa também, já quebrou em vários lugares. Em festa eu só fico de olho pra bebida, né? Pra ver se não vai cair muito e sempre comer. E lugar pra colocar, hoje em dia eu uso ela à mostra mesmo. Antes você tinha vergonha? Antes eu dava uma escondida, agora eu uso ela à mostra e é isso aí. A gente falou de ter vergonha porque você já passou por algum tipo de preconceito ou alguma curiosidade excessiva sobre esse aparelho, sobre a bomba de insulina? A curiosidade excessiva sempre tem, né? Mas preconceito na própria faculdade de medicina, na outra faculdade que eu fiz. Sério? Que o professor chegou e olhou pra mim como se eu fosse uma idiota e falou assim: que é isso aí? Não pode ficar gravando. Aí eu falei: mas não tô gravando, isso aqui é minha bomba de insulina. Ele ficou sem graça, mas não pediu desculpa e foi isso aí. Aí outros professores também falavam: não pode usar celular na sala. Eu falei: isso aqui não é celular, isso aqui é minha bomba de insulina. Durante a prova até deixo ela aqui mais na gola da roupa pra eles já verem que eu não tô escondendo nada e não achar que eu tô colando. Mas eles chegam e falam: mas o que é isso aí que você tá usando? Não pode usar nada. Eu falo: tá bom, bomba de insulina, blá, blá, blá. Mas eles são bem... a faculdade de medicina me surpreendeu de modo negativo. Porque eu achei que todo mundo ia saber o que era diabetes e o que era bomba de insulina. Mas, pelo visto, não sabem nada. Então é importante esse podcast, porque a gente vai trazendo mais informação para quem é diabético, para quem convive com diabetes e quem convive com pessoas com diabetes e quem... no geral, e para a população no geral. Que ainda falta. Você acha que ainda falta muita informação a respeito de diabetes, de bomba de insulina, por parte até mesmo dos profissionais de saúde? Eu acho que falta muito, porque outro dia eu tava num lugar, um próprio endócrino falou que eu não podia comer doce. Aí eu falei, achei que ele tava brincando e ele não tava, ele realmente falou que eu não poderia comer doce. Aí Então, gente, assim... diabético pode comer doce, só que tem que ter contagem de carboidrato, tá? A gente fazendo contagem direitinho pode comer doce. É claro, com uma pessoa comum, você não vai comer uma caixa de bombom, né? Você pode comer 1, 2, no máximo, contando os carboidratos e tá tudo certo. Mas ninguém pode comer doce, não, isso que eu tô falando, ninguém Aí pode. o povo é folgado e acha que pode comer 5 fatias de bolo e eu não posso comer nenhuma. É injusto, né? Então agora vamos aqui para umas perguntinhas que eu recebi na minha caixinha do Instagram. E as pessoas estão com muitas dúvidas. Você lembra da sua reação quando falaram pela primeira vez de bomba de insulina? Eu lembro que foi na associação da DJ, né? Uma mulher falou. E aí eu falei, não, esse negócio é muito doido. Como é que ele manda insulina? A agulha deve ser gigantesca. E vai saber se ele trava, sei lá. Eu lembro dessa reação que eu tive. Não foi muito agradável. Ela tá fácil aí? Tá. Consegue mostrar pra gente? Ela tem até roupinha. Que bonitinha, rosa, pink. Vamos ver quanto que tá. Isso daqui é quase eu ficar pelada na frente das pessoas, hein? 118. Olha, 118. Vou deixar ela aqui, vai que ela pita. E ela pita muito? Ela dá bastante sinais, mas agora, como ela... Depende do dia, né? Se eu tô mais estressada, ela pita mais porque sobe mais. Se eu fiz muita atividade física, ela pita mais porque tenho mais hipo. Mas dias mais normais, ela pita pouco. E você acorda ou sabe quando ela tá pitando? Você consegue lembrar, ouvir à noite? Não. Não me adianta muito isso aqui pra me acordar. Mas eu consigo mandar no celular de alguém pra me acordar. Tem essa possibilidade, né? Conta pras pessoas como que é. É um aplicativo do próprio fornecedor que você linka com o celular, com o meu celular. E o meu celular linka com o de outra pessoa. Isso é excelente, principalmente pra criança. Eu moro sozinha, né? Então a mãe fica preocupada, fica me ligando. Ela pode só olhar lá e ver se eu tô bem ou se eu só tô dormindo mesmo. Que ótimo. Outra pergunta aqui que fizeram. Diabético realmente pode comer doce? Essa eu não sabia. Pode, né? Mas como todo mundo, uma alimentação balanceada. Então, por exemplo, eu escolho os horários do meu doce. Eu não como doce de manhã, eu vou comer um pedaço de bolo. Eu como geralmente depois do almoço, um pedaço de chocolate ou uma sobremesa. Porque aí as fibras e tudo mais, elas seguram o pico glicêmico do doce. As pessoas sabem diferenciar diabético tipo 1 de diabetes tipo 2? Não. Acho que é por isso também que falam de comer doce, né? Porque geralmente a pessoa com diabetes tipo 2 tem uma dieta um pouco mais rígida. Mais restrita, né? Vamos lá. Paciente com diabetes tipo 2 é um paciente que
tem uma insulina que não age adequadamente. Então, ele até tem uma reserva de insulina, mas essa insulina ela não consegue agir adequadamente. Seja por resistência insulínica, geralmente sobrepeso, que aí gera essa resistência insulínica, ou por uma alteração genética, que gera uma insulina que não consegue ligar no receptor adequadamente. Então, tem essa insulina deficiente, mas ainda tem uma reserva de insulina. Já o diabético tipo 1 é uma doença autoimune. A diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. O que acontece? As próprias células do corpo começam a atacar as ilhotas, que são as células que produzem, que são o local onde produz a insulina, e aí acaba a insulina, essa reserva de insulina. Então, precisa usar a insulina sempre, porque é o hormônio que vai controlar a glicemia. Por isso, quem é diabetes tipo 1, quem tem diabetes tipo 1, consegue fazer o controle ali, contando o que está comendo de carboidrato, que o carboidrato vai virar o açúcar no sangue, e aplicar a insulina conforme aquela contagem de carboidratos. Essa contagem de carboidratos dá muito mais liberdade, você não acha? Dá bastante liberdade. Antigamente eu comia quase nada, né? Aí quando introduziram isso na minha dieta, eu como tudo, praticamente. Só faço uma coisa mais saudável, mas eu como de tudo. Porque é só você contar, ver quanto tem de carboidrato, aplicar insulina para aquilo e viver feliz para sempre. E a gente tem que ter um meio termo entre contar o carboidrato e ter uma dieta totalmente livre, e também não contar o carboidrato e ter uma dieta restritiva. Então, o ideal é a gente ter uma alimentação balanceada, como tudo na vida, como qualquer paciente. Então, tem que ter uma alimentação balanceada, porque senão também come demais, aplica muita insulina, e aí começa o sobrepeso, e a gente começa a gerar um outro tipo de resistência insulínica, que aí vai ter que aplicar mais insulina, a diabetes fica descompensada. Então é importante também ter esse controle, né? Não fica com os dois, né? Não dá pra ficar com os dois? Dá. Porque você não consegue controlar, precisa aumentar as quantidades de insulina. E qual foi o seu principal medo ou dúvida antes de usar a bomba? Como que foi na prática? Eu lembro primeiro, eu tinha muito medo do tamanho da agulha, porque eu achava que era gigantesca. Porque a hora que eles tiram, eles mostram uma agulhona desse tamanho. E eu tinha medo também de doer, porque ele é um catéter lá que fica na sua pele. Eu achava que se eu fosse dormir em cima ou se eu fosse encostar ia doer muito. Tinha medo porque é um aparelho eletrônico. Achei que ela ia mandar insulina sem parar. Vai que ela dá um pane em alguma coisa, mas ela tem um sistema todo de segurança que não deixa fazer isso. E acho que o medo de... Acho que esse é o maior medo. A agulha, ela não fica, tá, gente? A agulha, ela é colocada e o que fica na pele é um catéter que fica sobre a pele, que fica mandando insulina, microdoses de insulina durante o dia todo, como o pâncreas normal. E cada vez que a gente come, a gente tem que colocar ali a quantidade de carboidrato que você comeu. Então, você come, por exemplo, quanto tem a balinha? Você consegue ver aí? Tem 5 cada uma. Tem 5 gramas de carboidrato. Se você comer uma balinha, aí você coloca ali... 5 não vai dar insulina nenhuma, mas aí você conta... Na bomba ela dá 0, alguma coisa. Depende do horário também, porque ela ajusta os horários. Né? E aí você vai colocando igualzinho no pâncreas, porque dependendo do horário a gente tem mais resistência insulínica, menos resistência insulínica, e aí vai ajustando. Você coloca tudo, então, que você come ali, porque cada vez que a gente come, a gente tem um pico de glicose, e aí a bomba aplica essa insulina necessária para esse pico de glicose. Vamos para mais perguntas aqui das pessoas do Instagram. O que você acha mais importante hoje na sua bomba? O que você mais valoriza? Tipo, liberdade? Nossa, acho que ela tirou o peso, né? Porque ela, como é um sistema fechado... Essa é a mais tecnológica que tem no Brasil. Que é a 780. Ela tirou o peso de, tipo, eu faço a contagem, tudo bem, mas ela me diminuiu muito as hipoglicemias, porque ela para e ela volta sozinha, não preciso voltar. Se eu comi alguma... Porque, assim, geralmente no dia a dia tá certinha a contagem. Mas eu vou comer fora, eu vou comer uma macarronada fora, num restaurante. Aí tá, eu faço a contagem, mas a contagem de quando você come fora nunca dá certinho, porque tem outros temperos, tem mais gordura. Então, ela faz ela mesma corrige a mais quando precisa. Então, ela não vai subir, eu não tenho hiperglicemia, é muito difícil ter. Geralmente é ou por dobrar catéter, ou porque eu esqueci de lançar a comida. Mas se eu lançar direitinho, é muito difícil ter algum problema. Então, ela tira um peso mental muito grande, e fora o estresse que tinha antes de ficar corrigindo hiper. Então, ela meio que mantém tudo mais controlado. Ah, que ótimo. E você sente mais autonomia ou mais dependência com a bomba? Mais autonomia. Acho que eu sou dependente dela agora, né? É uma dependência boa. Porque quando ela quebra, parece, meu Deus, como é que eu aplico insulina? E aí você tem agora os insumos?
Sempre pronto? Não, mas aí, se então, quebrar? eu ando com seringa. Assim, como a gente tá perto de casa, não, né? Mas aí eu ando com sempre um reservatório, uma insulina, uma seringa e um catéter pra se dobrar e precisava trocar. E pra caso de hipoglicemia? Aí eu ando com a minha balinha. Ótimo. Se uma paciente falasse que tem medo de usar bomba, o que você diria como futura médica e como paciente? Primeiro tem que entender por que ela tem medo, né? Se for um medo de, se for um medo sobre a tecnologia, a gente até explica e fala, dá os prós e os contras, né? Porque os contras, por exemplo, que eu acho, é de ficar com realmente um aparelho pendurado em você. Então, sei lá, às vezes se a pessoa faz natação em águas abertas, como que ela vai usar bomba de insulina assim? Tem que ver com o fabricante se dá, se não dá. Mas aí, se ela tem uma vida mais diferente, você tem que ver quais são os medos dela. Mas acho que também tem que ver qual é o peso do diabetes na vida dela. E também como que ela lida com contagem, porque tudo isso vai interferir no uso da bomba, né? Você acha que te atrapalha de fazer atividade física? Não, nas atividades que eu faço, sempre deu certo. Porque eu faço dança. Dança, natação, tênis, beach tênis, que mais? Hipismo. E o controle durante a atividade física? Como que tem ficado? Esse eu acho que é o mais difícil, né? Porque depende da atividade, você faz uma coisa. Você tem que diminuir, tem que aumentar a dose. Musculação eu não faço mais nada. Só vou e faço musculação, porque musculação sobe. E agora eu só tô fazendo musculação. Então, musculação é mais fácil. De ajustar. Mas depois tem que ver, dependendo da atividade. Por exemplo, corrida tem que avisar que eu vou correr 2 horas antes. Que 1 hora não deu certo. Então, depende da atividade, eu tenho que dar uma ajustada nela. Depende da hora também. Ótimo. Eu tenho uma pergunta aqui que uma paciente fez. Como que a família pode ajudar sem invadir o seu espaço? É muito difícil. Eu não sei, minha família não faz isso. Não, a família pode ajudar. No cuidado um pouco, ela pode ajudar. Então, por exemplo, lembrando medicamento, lembrando que tem que pegar as coisas, porque a gente tem que pegar tanta coisa para sair que às vezes eu esqueço. Então, pode ajudar também, às vezes, levando algum açúcar, alguma coisa de hipoglicemia. E escutando também quando a gente reclama, porque não é uma reclamação só de uma frescura, é uma reclamação que tem validade, só que... e também ficar atento aos sinais do que a gente está reclamando. Porque às vezes a gente está reclamando tanto que você não percebe o porquê que está reclamando. E deve ter alguma coisa ali por trás. E para não ultrapassar limites, sei lá, ficar controlando o que a pessoa está comendo, o que ela está fazendo, se ela está indo, se ela não está indo. Acho que pode ter uma preocupação, mas não excessiva. Você acha que ter diabetes te influenciou na questão de querer fazer medicina? Acho que sim, né? Porque você falou para eu fazer. Eu? Não, eu queria fazer alguma coisa em saúde, lembra? Aí eu falei, tava fazendo técnicas integrativas. Aí você falou, mas não vai dar pra você ir diretamente com o paciente com diabetes, você não vai poder mudar muita coisa. Eu falei, então eu vou fazer o quê? Aí ele falou, medicina dá pra você intervir no paciente e ajudar do jeito que você quer fazer, né? Eu falei, então eu vou tentar. Aí eu fiz medicina e eu não queria fazer endócrino, nem sei se eu quero ainda, mas eu vou em todos os eventos de diabetes, né? Tô em todos os lugares que tenha alguma coisa de diabetes. Mas mesmo no internato agora, né? Não é só... Eu tô vendo de tudo, vi cirurgia, a gente viu clínica, viu UTI. Mas a minha parte com o diabetes me ajuda um pouco a ver o paciente. Que eu vejo isso, não comparando com os meus colegas, mas no geral, assim, por exemplo, eu entendo às vezes por que o paciente não faz o que ele tinha que fazer. Eu consigo ver além só do paciente, eu consigo entender a vida dele. Porque eu tenho a mesma coisa. Não precisa ser só de diabetes, dos desafios da vida eu consigo entender melhor por que ele está fazendo isso. E eu consigo perguntar de uma maneira, sem ser ofensiva e sem ser julgando o paciente. Porque é um jeito que já fizeram comigo e eu não gosto. E não gostaria que ninguém fizesse isso mais comigo. Gera mais empatia, mais conexão. A pessoa com diabetes, ela já vai se conectar com, né? Sabe os desafios que você tem. E aí consegue se conectar melhor e ter mais empatia. Você consegue ter mais empatia. Então, você acha que isso vai te fazer uma médica melhor? Eu acho que a experiência com o diabetes
e com a área da saúde, porque eu já tinha antes, né? Que eu converso com muita gente com diabetes. Sempre também ensinei as pessoas, ajudei quem eu podia, assim, de forma básica. Acho que isso é um passo a mais, eu já vim com um aprendizado que eu não tive que treinar, porque eu já tinha treinado antes. E na faculdade, você acha que te atrapalha, te ajuda ou indiferente? Não, na faculdade é um desafio grande também, porque, por exemplo, o internato é o pior, né, agora. Então, a gente teve cirurgia. Na cirurgia, eu fiquei morrendo de medo de ter hipoglicemia, a hora que eu tava estéril lá, com a mãozinha lá, que não podia mexer. Mas aí também, meu grupo do internato é bom. Então, tipo, eu avisei eles, até pedi pra um ficar com o celular, pra ele, a bomba ficou comigo, ele ficou olhando no celular, numa cirurgia que tava demorando, eu falei, fica olhando aí pra mim enquanto tá. Aí ele avisou que tava caindo, a outra veio, colocou bala na minha boca, então, tipo, todo mundo ajudou, mas é porque eu tenho um grupo bom do internato e que ajuda, e acho que isso também faz parte do meu tratamento. Se eu não tivesse ninguém pra me ajudar, ia ser muito mais difícil. Ah, que bom. Que bom que eu tenho essa rede de apoio. E sobre... Ah, tipo... O que te ajuda a manter o controle entre controle e liberdade? O equilíbrio entre controle e liberdade. O que você acha que você faz pra conseguir contornar essas... A gente ficar muito controlada. Toma um remédio. Ah, isso é ótimo, essencial. Não, eu acho que tem que ter terapia, né? Porque doença crônica sem terapia é impossível. Então, a terapia é um desses. Acho que também diminuir a cobrança excessiva em cima de mim mesma. Então, por exemplo, você sabe, a minha médica, todo mundo sabe, né? Meus outros médicos, que você tem que acompanhar com 1 milhão de médicos, oftalmo, cardio, que eu sou muito... como fala quando cobra muito? Muito crítica, não, muito... Pra mim tem que ser tudo perfeito. E, na verdade, o controle não é perfeito, nunca muito vai ser. E acho que também ajuda, a terapia ajuda os médicos que você escolhe pra te acompanhar na vida. Também tem que ajudar. E acho que sua rede de apoio, contando com família, contando com os amigos, que são os amigos, por exemplo, da faculdade e da vida, e contando com os amigos que também têm diabetes. Acho que tudo isso pra você ter uma vida com a doença crônica mais fácil. E você acha que é difícil encontrar médicos que saibam lidar com a bomba de insulina, controlar, fazer o controle? É difícil. Porque se na faculdade nenhum deles sabe o que é bomba de insulina, o professor endócrino não sabia o que era. Assim, eu conheço bastante porque eu tô no meio, né? E, assim, os que eu conheço conhecem a bomba, mas é porque eu tô entre os que são mais atualizados. E que dica que você daria para uma criança de 10 anos que acabou de descobrir diabetes? Que mensagem você passaria? Eu acho que primeiro acho que teria que falar com a mãe, né? Pra mãe não super proteger a criança, porque a criança tem que brincar, ela tem que correr, ela tem que cair. E acho que pra criança que ela não precisa deixar de fazer nada. Claro que os nossos desafios são maiores do que uma pessoa que não tem diabetes ou que não tem uma doença crônica. A gente sempre vai ter um desafio maior, que a gente tem que fazer mais controles, fazer mais acompanhamentos. Mas nada disso impede a gente de fazer o que a gente quiser. E sobre a bomba de insulina? Alguém que quer utilizar a bomba de insulina, que conselho você daria? Você acha que vai em frente, corre atrás, vê os seus... tenta mesmo? Ou o que você daria de conselho? Eu sou a favor, né? Porque eu gosto bastante dela. Mas, primeiro, conversa com o seu médico, vê se é o seu perfil usar a bomba, né? Porque não é pra todo mundo. E vai e arrisca, porque a nossa vida a gente só arrisca mesmo. Tem que arriscar e fazer alguma coisa. Porque provavelmente, se você não tá conseguindo um bom controle com a caneta, e aí tem que ver os motivos, né? Mas geralmente, se a gente não tá conseguindo fazer nas doses, a bomba ela tem um ajuste melhor. Então acho que vale a pena arriscar e passar os primeiros perrengues até você se acostumar. Que legal. A nossa conversa hoje foi muito inspiradora. Adorei ter sua presença aqui no nosso primeiro episódio. Muita honra. E eu queria saber, assim, podia deixar uma palavra final para quem acabou de descobrir diabetes, que está aí nessa angústia do começo, que eu sei que é muita informação. Qual que é a sua palavra para eles? O que você poderia dizer? Primeiro, né? Não é o fim da sua vida. É só um começo diferente, com uma nova
uma nova batalha e umas novas conquistas também. Porque por causa do diabetes eu conquistei muitas coisas que acho que se eu não tivesse eu não teria. E procure um médico que você realmente tenha uma ligação, que você goste, que te entenda mesmo. Não vá só por indicação. Às vezes você não consegue, não tem aquele feeling com o médico, né? E é isso. E não vai te impedir de nada, é só você ter uma boa educação em saúde, que eu acho que isso é principal, para você ter autonomia e também ser independente. É isso. Eu acho que assim, o diabetes, ele não te define. Ele foi um propulsor na sua vida. E a forma como você transformou todas essas dificuldades em força me encanta, assim, me deixa muito orgulhosa dessa mulher maravilhosa que você tem se tornado e muito batalhadora e com muita força de vontade de ajudar outras pessoas a melhorarem a qualidade de vida. Então é isso. Esse foi o nosso primeiro episódio do podcast, do EleveCast. E se você quiser continuar assistindo outros episódios, segue a gente no YouTube. Se tiver alguma dúvida sobre esse episódio, deixa aqui o comentário, a sua crítica, a sua opinião. Que aí, e aí a gente pode fazer um novo episódio, a parte 2 desse episódio. Foi muito bom. Muito obrigada. E vamos continuar trazendo mais ciência com empatia e humor e qualidade de vida para todas as pessoas. Obrigada.